Olá pessoal, estamos aqui na Ecovila Vrajadama, ou Ecovila Hare Krishna, na Serra dos Cavalos. Eu, Renato Lemos, professor de História. Eu, Amanda Souza, professora de Biologia. A gente vai aqui trabalhar hoje com ecoturismo, sustentabilidade, algumas ações dentro da filosofia Hare Krishna. E a gente poder também entender como eles vivem, né? Como é que eles habitam nessa região maravilhosa. Vem junto com a gente, Roberto, nessa caminhada, vamos conhecê-los? Simbora! Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Premi Satyavati Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavascha Vishnu Bhakti Pradidevi Satyavadhyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavascha Vishnu Bhakti Pradidevi Satyavati Namo Namaha. Shrimad Tulasi Devi Maharani ki Jai. Pela qual Bhakti, serviço devocional, Adoksade, a transcendência, Ahai-tuki, sem causa, Pratihata, Pessoal, estamos aqui no Educa Pé na Estrada e vem junto comigo, continuando essa aula maravilhosa, esse momento incrível que a gente está aqui, junto com os Hare Krishnas. Eu estou aqui na presença do Maharaj, né, um líder espiritual dentro da filosofia Hare Krishna. E eu queria te perguntar, obrigado por receber a gente, eu queria te perguntar, afinal de contas, Maharaj, podemos dizer que os Hare Krishnas possuem é uma religião ou de fato é dentro de uma filosofia, né? Não há essa ideia de religiosidade tal qual seria no Ocidente? Bom dia para todos, para você, Renato. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui recebendo vocês, toda a sua equipe. Prabhupada, nosso mestre, ele interpreta a palavra religião como seguir as leis de Deus, que é uma forma bem abrangente, né?
nós nos intitulamos como Sanatana Dharma. A palavra Sanatana significa eterno e Dharma significa dever ou ocupação, ou mais precisamente aquilo que dá identidade a algo. Por exemplo, a água molha, o fogo queima. Então, quando a gente fala de Sanatana Dharma, a gente está falando sobre a verdadeira natureza do ser espiritual. Sim. Então, nós somos um ser espiritual, somos uma alma, e a nossa natureza intrínseca, aquilo que realmente define a alma, é o serviço amoroso a Deus. Então, a nossa prática é uma prática universal. A gente quer simplesmente amar e servir a Deus. Para a gente isso é religião. Então, Krishna e Deus aqui seriam a mesma pessoa? Isso. Seria uma espécie de nome que se coloca? A gente não usa muito a palavra Deus, porque essa palavra pode ser utilizada em outras realidades, outras circunstâncias. A gente usa o termo absoluto, ou verdade absoluta, que indica a entidade que é o todo completo, é o absoluto. Todas as realidades estão contidas nesse ser. Eu li alguma coisa sobre Krishna no sentido de que ele era, tipo, a definição seria todo perfeito, né? Esse tipo assim, que ele absorve tudo, ele seria nesse sentido. É porque a gente entende que esse absoluto, ele também é uma pessoa. Sim. Então, para ser absoluto, para ser tudo, ele também precisa possuir uma personalidade. Só que é a personalidade perfeita, não é uma personalidade limitada pelo ego material. Sim, pela vaidade. Exatamente. Na verdade, é a essência de toda a personalidade, né? Tudo vem dele, ele é a origem de tudo. Também é a origem de todas as individualidades, personalidades que nós também possuímos. Só que ele, em si, Krishna significa aquele que possui todas as opulências, todas as virtudes. Então essa é a pessoa suprema. Então ele seria uma espécie de gabarito da vida, né? As pessoas se inspirariam nele como o gabarito certo, vamos dizer assim. A gente não pode imitar, né? Não, porque não dá para imitar Deus. A gente precisa seguir. Né? Agora, deixa eu ser um pouco talvez invasivo, Maharaj, e perguntar sobre as vestes. Eu percebi que vocês vestem roupas diferentes. Qual é a diferença que a gente pode perceber para poder as pessoas de casa compreenderem, né, a cor diferente? Eu percebi que até a forma como né, se amarra talvez tenha uma certa distinção. Isso aí é vaidade. Aí é vaidade. Tudo bem, então qual seria a diferença? Quem usa essa roupa dessa cor são os celibatários. Nós praticamos celibato, né? E esses que usam branco, bom, eles são os casados, eles têm permissão para a vida sexual de uma forma regulada, né? Então, se eu ver um Hare Krishna usando essa cor, eu posso dizer que ele é um celibatário, seria isso? Isso. E branco, teria alguma outra cor? As mulheres, eu percebo que elas vestem umas cores mais diferentes, né? Mas também se espelham no branco, no salmão, seria salmão? Não, né? Não. Tem diferença das mulheres, não? Não, na Índia tem alguma diferença. Às vezes as viúvas usam branco, né? Sim. Quando elas renunciam, tudo. Mas não faz parte, assim, muito no Ocidente, da nossa cultura, né? Entendi. A gente se espelha bastante, tá? Mas, de certa forma, a gente faz alguma adequação à realidade ocidental. Que se vive, entendi. Maharaj, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E para fazer parte da... Eu vi que tinha ISKCON, né? Seria uma outra ideia, um outro nome chamado para o Hare Krishna. Para fazer parte da comunidade, o que é que precisaria? Eu poderia ser Hare Krishna? Claro. O que precisaria para ser? Simplesmente ter desejo, interesse, né? E as pessoas vão conhecendo a comunidade. É importante que a gente se conheça, né? Porque é uma relação, as pessoas vão conhecendo a filosofia, vão conhecendo as práticas. E também a gente vai conhecendo a pessoa, podendo dar um atendimento mais pessoal, um atendimento mais direto. Então há um processo de iniciação ou não? Assim, é um envolvimento que vai acontecendo. Vamos sentar um pouquinho. Vamos sentar. Existe iniciação espiritual, mas essa iniciação ela só acontece depois de um bom tempo, né? Pelo menos 1 ano de experiência. Para conhecer a pessoa. E a pessoa conhecer também, né? Porque é uma decisão importante, né? A autorrealização é um compromisso sério na vida da gente, mas assim com ganhos muito importantes, muito significativos, né? Ter domínio sobre os seus próprios sentidos, ter domínio sobre sua mente, conquistar a paz, conquistar a felicidade, que é algo que todo mundo busca, né? O senhor,
Com quantos anos se tornou Hare Krishna? Com 19 anos. Foi mesmo? Foi. E qual foi o estalo? Eu já buscava bastante, né? Eu estava fazendo universidade na época, mas questionava muito, era uma pessoa que buscava muito as respostas para as perguntas existenciais. E eu encontrei o Bhagavad Gita, e quando eu li o Bhagavad Gita, fiquei assim, muito impressionado com tanto conhecimento, tanta coisa. Vou conhecer Esse é o caminho. e entrei, vou fazer um teste. Com 19 anos, eu sou de né? Natal, mas fui para o Rio de Janeiro, porque lá em Natal não tinha. Fui para o Rio em 1982. E aí fiquei muito encantado, voltei. Então já foi de Natal para o Rio sabendo que queria encontrar, pelo menos conhecer. Foi realmente uma escolha, uma decisão. Fiquei 3 meses lá no templo, conhecendo tudo. Depois fiquei muito encantado com tudo, né? As músicas, a culinária, tanta coisa legal, né? A alegria, você vê. A energia que funciona, que acontece, eu senti ali com o pessoal, realmente eu senti uma energia diferenciada. É algo que realmente foi seria uma espécie de chamada, assim, você se sentiu... Primeiro foi a filosofia, né? Eu já buscava vida espiritual, estudava bastante. E quando encontrei o Bhagavad Gita, vi que era um livro com muito conteúdo. Então, eu quero experimentar isso aqui, eu quero ver até onde eu posso chegar com isso aqui. E aquela dúvida, o anseio, tipo, seguir uma faculdade, seguir uma carreira, ficou um pouco de lado pelo encantamento? Olha, eu tinha quer dizer, no momento eu frequentava o espiritismo, né? Sim, sim. E a compreensão de que eu sou um ser espiritual, né? Que existe reencarnação, toda essa coisa estava tão forte que eu entendi que, o objetivo da vida realmente é espiritual. Algo maior, então, né? eu tenho que investir realmente nisso, né? Depois a gente pode descobre de repente uma outra coisa. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Sim. Isso é uma escolha muito importante, uma escolha muito pessoal, né? Mas particularmente comigo foi assim. Que legal, que bacana. Eu fico encantado de conhecer alguém, né, que tenha uma inclinação, vou chamar assim, né, uma percepção dessa forma. Eu fico feliz por estar lhe conhecendo, Maharaj. Então, é isso. Obrigado pela sua resposta, obrigado por isso e vamos embora. Vamos conhecer mais isso aqui, que isso aqui é lindo. Vishwaram Sachi Dhanandarupam Lasat Kundalan Gokule Brajamanam. Bom, pessoal, estamos aqui na Ecovila conversando agora com o Guru, administrador desse local maravilhoso. Guru, quando a gente chegou aqui, eu não pude deixar de perceber logo ao entrar essa imagem, não é? Como é que se chama? Nishinradeva. Nishinradeva. Isso. Maravilha, mas assim, me chamou muita atenção. Qual é o significado dela, Guru? O significado dessa história aconteceu há 2 milhões de anos atrás. Naquela época existia um rei chamado Hiranyakashipu. Esse rei, ele tinha uma mentalidade muito egoísta, de uma mentalidade demoníaca, de gostar de prejudicar as pessoas para se dar bem, de enganar os outros para poder se dar bem. E com esse intuito, em um dado momento, ele queria buscar a imortalidade. Então, ele fez uma austeridade que ele ficou 1000 anos assim, ó. Faz assim também. Assim? Por 1000 anos. Nesse processo apareceu um semideus chamado Brahma. Quando Brahma apareceu e falou para ele, o que você deseja com tanta penitência, com tanta austeridade? E aí ele disse, eu quero ser imortal. Então, o senhor Brahma disse, eu não posso te dar a imortalidade porque nem mesmo eu sou imortal. Então, ele, com a mentalidade demoníaca dele, ele pensou, ele quer imortalidade só para ele. Então, você pode me dar algumas bênçãos? Posso. Que bênçãos você deseja? Ele falou, eu não quero morrer nem de dia nem de noite. Não quero morrer nem na terra, nem na água e nem no ar. Danos. Eu não quero nem de dia nem de noite. Nem por um homem, nem por uma fera. Pode me dar essas bênçãos? O senhor Brahma falou, posso. Então, logo, entende-se que ele praticamente ficou imortal. Então, num dado momento, numa discussão com o filho dele, que sempre glorificava a Deus, ele disse, o seu Deus, para o filho, está em tudo? Falou, pai, ele está em tudo, Deus está em tudo.
Ele está na pilastra do meu castelo? Sim, ele está na pilastra do seu castelo. Então ele tira essa espada, Hiranyakashipu tira a espada e apunhala uma pilastra do castelo. Nisso, sai uma personalidade, metade homem, metade leão. E eles começam uma briga com o rei Hiranyakashipu. Em um dado momento, Nishinradeva, que é essa personalidade que saiu da pilastra, vai até a porta do castelo, que não era nem dentro nem fora, coloca ele no colo, que não era nem na terra, nem no ar e nem na água, e mata ele no crepúsculo, que não era nem de dia nem de noite. Então Deus apareceu para honrar as bênçãos do semideus que deu as bênçãos da imortalidade para Hiranyakashipu, mas também com o intuito de proteger o seu devoto. Porque aquela criança disse que Deus estava em tudo e era um devoto de Deus. Precisava continuar acreditando, né? Exatamente. Então, para honrar com a criança, Prahlada, ele saiu da pilastra nessas condições. Metade homem, metade leão. Mas é um tanto assustador essa imagem. Professor Renato, teve um impacto muito legal aqui no entorno. Eu mesmo não entrava aqui, não. Exatamente. Então, os mais malandrinhos do entorno ficaram com medo da gente por causa da imagem. Então eles olharam e falaram, olha, não vão no Hare Krishna, porque lá a Os galera... caras são, tipo, bizarro. Barra pesada. Então é um segredo nosso, tá, gente? Não conta pra ninguém, a gente é Que bacana. agora vai pra todo mundo. A gente é legal, não tem nada de sinistro não, viu? Mas eu percebi que ela foi refeita, ou ela sempre teve essas características, essas cores vívidas. Vocês retocam? Como é que funciona? Poxa, que legal a sua observação. Ela foi revitalizada em 2017. O artista que fez, Orlando, ele morreu e deixou 2 filhas de 2 anos e a outra tinha 3. E elas não conheceram o pai. Nessa que elas não conheceram o pai, elas cresceram ouvindo o trabalho do pai, vendo as fotografias do trabalho do pai, e em um dado momento se depararam com o Nishinradeva. Então, elas cresceram, se profissionalizaram em artes e decidiram fazer, é muito bonito essa parte, porque elas não conheceram o pai e como uma oferenda ao pai, passaram a revitalizar, a restaurar todo o trabalho do pai ao longo da vida. Então é muito bonito e fez essa belezura, então, assim, uma dessas artística. imagens seria essa Nishinradeva. Foram uma das que elas que restauraram. Que massa, que bacana. Então tem um significado histórico, tem um significado comunitário e tem um significado sentimental. Totalmente. Muito então, bem observado. Perfeitamente observado. Obrigado. Agora, ó, antes de encerrar aqui, eu tenho uma curiosidade também. Guru Krishna Das. Isso. O nome do dia a dia da vida continua sendo utilizado ou aqui não se fala? Olha, meu nome é Guilherme. Não, Guilherme? sem problema, meu nome é Guilherme. Meus amigos me chamam de Gui, minha família me chama de Guinho, aqui na comunidade é Guru Krishna, alguns amigos me chamam de Guru. Pra minha esposa eu sou bonitão, então a gente tem muitos nomes, uma só pessoa. Diga ela que eu conheço uma oftalmologista Márcia, viu? Não indique pra ela, esse é o nosso segredo. Então, meu nome é Guru Krishna Das. Aqui na comunidade, muitas vezes lá fora, eu me apresento como Guru Krishna. Dependendo da situação, do ambiente, as pessoas me perguntam, eu me apresento como Guilherme também. E vejam, observam a minha aparência e falam, você é do Hare Krishna? Exatamente. A Sika, né? A Sika. E aí eles já associam com Hare Krishna. Então tem essa parte da simbologia. Então, mas o Guru, o Krishna, tudo bem, seria uma espécie de quê? E o Das, o significado do Krishna a gente conhece, Muito né? bem, então de maneira separada, Guru Krishna Das, Das em sânscrito significa servo. Krishna é um dos nomes de Deus, significa o todo atrativo, o todo completo. E Guru significa mestre. Então eu sou servo de Deus, que é o mestre espiritual original. Quando, na nossa tradição, um outro nome para se referir a uma pessoa é Prabhu, porque entende-se que tanto Guru pode ser um mestre, como Prabhu significa mestre, para a mulher ou para o homem. Então entende-se que você tem algum conhecimento que pode me ensinar. Sim. Logo, você é meu Guru. Sim, entende? maravilha. Meu mestre. Então é só um nome mesmo. Eu que imaginava um cara barbudão, cabelão, mas assim, né? Um homem lindo desse. Muitas pessoas chegam aqui pensando, você que é o Guru? Eu falo, sou. Eu imaginei você de barba, velho. Eu falo, não. Aí vai explicar toda essa história, exatamente. Maravilha, obrigado, Guru. E vamos embora, continuar conhecendo aqui esse lugar maravilhoso. Vamos nessa, muito Valeu, obrigado. Viu? Que tal tomar um café da manhã? Não sei vocês, mas eu estou no fome.
chegou agora a hora boa, a hora da comida, da gente falar de produtos orgânicos. Eu estou aqui com a Rupini, ela é gerente do restaurante da comunidade Hare Krishna. E eu queria saber de Rupini como é que funciona a escolha do menu, porque a gente sabe que vocês têm uma alimentação lacto-vegetariana e que vocês também têm hortas, né, dentro da comunidade. Então, Sim. como funciona isso? É por safra, é por estação, o cardápio de vocês, como é? Aqui, o clima que a gente tem aqui favorece para a gente, a maioria do ano, por 9, 10 meses por ano, sempre ter todos os tipos de vegetais que a gente quer. Então, o cardápio geralmente são 4, 5 até 6 tipos de cardápios que a gente reveza semanalmente. E com a horta, a gente tem horta aqui na fazenda, mas também tem horta dos vizinhos que também produz orgânico. Então, muitas folhas, muitos vegetais que a gente utiliza no cardápio do restaurante e do refeitório da cozinha comunitária, que a gente tem também a gente tenta usar o maior número possível de vegetais orgânicos da área. E você percebe os benefícios de se utilizar um produto orgânico? Com certeza. Eu cresci com os meus pais com uma horta de orgânico. Então, para mim, comida orgânica é fundamental na dieta de todos os dias. Tanto é que o cuscuz, por exemplo, a maioria do cuscuz que vende no supermercado é transgênico. Isso. E aí a gente opta para comprar um cuscuz que seja orgânico quando não tiver o milho para a gente fazer o nosso cuscuz também. Mas a gente sempre tenta puxar para esse lado. Os benefícios são muitos. Alguns amigos fizeram recentemente, não que moram aqui na Ecovila, fizeram recentemente um teste para ver o nível de intoxicação, de veneno usado nos vegetais dentro do sangue deles. Sim. Eles são vegetarianos e estava muito alto. Então a gente pode ver metais pesados e várias coisas que acabam com a nossa saúde. Sim. Além da nossa saúde, né, também tem um impacto na natureza. Com certeza. Porque o uso dos defensivos agrícolas vão para os lençóis freáticos, né, contaminam aí as águas e tem uma série de um problema global, né? Exatamente. A cultivação de orgânico é mais difícil, Sim. né? Porque a gente tem que combater as pragas de uma forma natural. Então, a safra, às vezes, não é tanto grande quanto teria com produtos químicos. Mas isso só nas primeiras safras. Sim. Porque quando o terreno já está acostumado e tal, vai sempre aumentando, né? A terra, a mãe natureza vai reciprocando com a gente. Sim. E uma coisa, Rupini, porque eu estou falando do lacto-vegetarianismo, mas muita gente não entende muito como que funciona e qual que é a ideia principal para vocês, né? Qual é a ideia de vocês terem essa filosofia, vamos dizer assim, e quando as pessoas chegam aqui na Ecovila, elas se surpreendem, elas já esperam que seja assim o tipo de alimentação, como funciona? De pessoas tem de todo tipo. Tem pessoas vindo para cá sem saber que aqui a gente tem uma alimentação lacto-vegetariana e eles perguntam, mas um franguinho, não tem um frango, não tem um bife. Aí eu fico, vai ter, mas de soja. Vai ter, mas de jaca. Né? A gente sempre tenta ir contra as pessoas com os gostos delas com alimentação vegetariana. Sim. Ou vegana. Sim. E para a gente finalizar esse papo, quais são as ações que o restaurante, junto com a Ecovila, vem fazendo para tornar mais sustentável, né? Essa caminhada de vocês? A gente não usa plástico descartáveis, por exemplo, não usa nem prato, nem talheres, nada que seja descartável. Tudo de inox, que é uma coisa mais sustentável que tenha, higiênico também. A gente diferencia o lixo, então joga o plástico de um lado, o papel de outro e o lixo orgânico na composteira. E
é isso, mais ou menos. Tenta usar o menos plástico possível e comprar coisas também que não impactam na natureza. Certo, perfeito. Obrigada, Rufine. Obrigada a vocês. Eles têm uma relação aqui na comunidade com a alimentação, entre as funções deles. Ela é da Argentina e ele é de São Paulo. E aí eu queria saber se houve um grande impacto quando vocês chegaram aqui para Pernambuco em relação a diferenças, né, culinárias, e também como é que vocês souberam lidar com isso diante da filosofia de vocês, que é trabalhar com o veganismo, né, o vegetarianismo. Quando a gente chegou, pelo menos a minha experiência, eu já tinha viajado um pouco no Brasil mesmo, nunca saí do Brasil, então assim, a relação cultural com relação à culinária não foi tão impactante. Sim. Mas aqui na fazenda acabei tendo experiências assim da culinária assim, prática, coisa que eu não tinha. Tipo, eu comia, mas não cozinhava. Então, chegando na fazenda, eu comecei a ter essas práticas. E embora aprendi uma coisa ou outra, não sou nenhum expert, mas assim a cultura e a culinária daqui realmente são diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. Eu mesmo já era vegetariano, mas chegando aqui o leque abriu muito mais, né, com relação à culinária. Já que vocês estão trabalhando diretamente, né, com a cozinha, eu queria saber se vocês trabalham com restos alimentares, por exemplo, sobras, né, do almoço, como é que vocês fazem esse reaproveitamento? Porque, gente, reaproveitar o alimento, né, faz parte de um ciclo em que a gente explora da natureza e devolve para ela, né, e de alguma forma. Então, eu queria saber como é que funciona isso aqui na comunidade. Sim. O reaproveitamento a gente usa de duas maneiras, né? Quando o alimento realmente não tem mais uso, né? Não dá para consumir mais, passou um pouco do tempo de consumo e a gente não deu conta de consumir, a gente coloca numa composteira, que tem todo um processo onde a gente põe o alimento, joga folhas secas ou serragem e daí sempre fica virando para no futuro aquilo se transformar em adubo para as plantas, exatamente. Alimentos que ainda há possibilidade de uso, ou a gente reutiliza na cozinha mesmo, reinventa. A gente também tem um projeto chamado Alimentos para a Vida, que é uma maneira que a gente leva o alimento para pessoas que moram nas ruas e tudo. Então a gente às vezes tem um alimento que a gente dá para usar, a gente não vai conseguir consumir todo, mas ainda dá para usar, então a gente pode usar nessa distribuição. Então a gente tem essas duas maneiras de reaproveitar e evitar o desperdício. A gente tenta separar
o plástico principalmente e o lixo orgânico a gente também sempre tem são lixos separados, né? Onde a gente deposita o plástico e o lixo orgânico tanto na cozinha quanto na nossa alimentação mesmo, aquilo que está no prato, que sobrou, se sobra alguma coisa a gente também tem um lixinho separado que é para a gente fazer esse reaproveitamento. Sim, na Argentina eu morava mais na cidade, então na cidade, dentro de apartamento, não tem um espaço onde você fazer você pode fazer, mas depois onde você jogar esse restinho. Geralmente na cidade é mais difícil. Agora tem pontos onde você pode deixar, mas aqui é muito mais fácil porque a gente já tem a composteira. Você termina, vai na composteira. E interessante a gente também lembrar que na composteira a gente tem que selecionar alguns alimentos, né? Não pode ir tudo. Então, principalmente cascas de frutas, né? Para quem consome ovo, a casca do ovo é interessante ter ali. Não colocar carne, porque como fica ali fermentando, né? Pode vir micro-organismo e aí fica aquele mau cheiro, né? Posteriormente. Então, é interessante a gente pensar nessa possibilidade no nosso dia a dia também, gente. Então, obrigada, gente. Muito obrigado a vocês também. Valeu, viu? Continuando aqui a nossa caminhada no Educa Pé na Estrada, a gente está aqui no curral, que os Hare Krishna chamam de Goshala. E aí todo o gado se alimenta aqui. E o interessante é que eles reaproveitam o capim da própria comunidade para fazer de alimento para os animais. Então, eles têm uma máquina de triturar, né, o alimento, o triturador. Eles misturam o capim junto com um farelo de milho. Esse farelo, ele não é da comunidade, mas ele também faz parte da dieta do animal. Então é bastante interessante a gente pensar que tudo aqui é reaproveitado, né? E aí diminui os impactos ambientais no ecossistema aqui, nessa região da Serra dos Cavalos. Agora, continuando o nosso Educa Pé na Estrada, eu estou aqui com o Ram, que é das pessoas participantes da comunidade Hare Krishna. How are you doing, Ram? I'm doing good. Thank you for asking. Oh, ok. Ram, ele é indiano e ele está aqui na comunidade. E aí eu vou conversar um pouco a respeito dessa convivência, né? Which is the Ram in Hare Krishna? Ram is a name that is very common in Hare Krishna in general or in India. It's Ram is one of the gods. His name is Rama. So after the Lord Rama, this name comes. How do you adaptation in Brazil? Oh, Brazil. Well, there is a lot of difference. I feel especially in food, language, there is some cultural difference also. But in general, I like it. Apart from the language, some problem with food, especially because in India, that's like the food variety is very different. So sometimes I miss Indian food. Language is something I thought would be easier. My wife always told me, oh, you should start learning Portuguese when we were in India. I'm like, no problem, I'll learn very fast. But it was very different. I came here and it has been a challenge, I'm gonna be honest, it has been a challenge. But I feel I'm better. I've been taking some classes regularly and I've noticed that my Portuguese has improved. I can understand much more than I speak in general. And in Pernambuco, what's different? Actually, when I came to, first I was in Bahia and then I came over here in Pernambuco. And in general, one thing I like about Brazil is the people. They're very, very much accommodating to people from other countries. I have noticed that when I'm talking to people and when they find out that I'm from a different country, I've noticed they're very accommodating. So I feel really nice about this. And in general, Pernambuco, I really like this region, especially because of its natural beauty. For me, something that really kind of, makes me feel really nice is to know that there is natural water fountains.
maybe for Brazilian people, this is something like they're used to their whole life. But in India, it's something, you don't notice something like this. To have a natural water fountain, water's coming out like naturally, is something that really, makes me feel happy to be here. In the farm, what is function, professional? In the farm, what I'm doing a few different things. Along with my wife, we take care of the hospederia, the guest house, and also I do massage, Ayurvedic massage. Sometimes some guests come and they're interested in massage, so I give them massage. And other things, like sometimes I do trekking trekking. There was another person from Argentina, she left, so I started doing the trekking, and in this way I also practice my Portuguese, so it's nice. Okay. So yes, and few things it's like good. This. Do you like living in community? Yes, I actually grew up, the place in India where I grew up, it was a big community, also a Hare Krishna community, but was much, much bigger. So I have experience in living in a community like this, and especially here, I really like it. I really like all the devotees. I have good friendship with all of them right now, and I really see each one of them really trying their best. They really do. They're very genuine people. I have noticed over here. So I feel very nice to be here. A gente tá aqui com o Guru, que ele vai mostrar pra gente como funciona a compostagem. No caso aqui é o chorume que ele vai apresentar pra gente. Pode falar um pouquinho como vocês preparam aqui a terra. Tá certo, obrigado, Amanda. Bom, o processo do chorume que a gente utiliza é um meio bem simples, fácil de fazer. Você pode aplicar na sua casa, até mesmo no seu apartamento, de acordo com a sua realidade, tá? Então é o seguinte, nós utilizamos 2 baldes desse daqui. Tipo de manteiga, né? Exatamente. Aqueles de margarina, assim, manteiga. Fazemos os furos, aqui como vocês podem ver, fazemos uns furos de respiro também à lateral. Colocamos o alimento aqui dentro. São aquelas cascas, gente, de verdura, de fruta. Exatamente. Do seu dia a dia, você vai fazer o seu almoço, também a sua fruta, mamão, banana, as cascas dos vegetais e o resto dos vegetais que não se utiliza, das frutas, você põe aqui dentro e fecha. Dependendo do tempo da composição de cada elemento, ele seca e o líquido se torna o que a gente chama de churume, que é riquíssimo em nutrientes. Seria, em outras palavras, o anabolizante dos vegetais totalmente orgânico. É isso, Amandinha. Certo. E ele é aqui, ó, gente, o chorume, quando ele vai... Aí tem que dizer que ele tem que ser diluído, né? Porque senão prejudica. Então, para nós, utilizamos a cada 1 litro, usamos 1 litro de churume para 10 litros de água. Na sua casa, se for a quantidade menor, você pode até fazer isso com garrafa PET, o mesmo procedimento. Você pode fazer a cada 100 litros, 1 litro d'água para a sua horta caseira. A cada 100 ml de churume, 1 litro d'água. 1 litro d'água. Beleza. Então, porque se for em excesso, gente, vai ser tóxico pro solo. Então, o interessante é que seja sempre diluído. Tem o chorume também, que é feito o humus, né? Que é o sólido. Mas aí a gente trouxe o líquido para vocês terem uma ideia. Esse é o processo que a gente mais utiliza aqui. Esse com humus, a gente encontra também que tem com minhoca, com minhocário, também se faz, mas atualmente não estamos fazendo, mas também é uma ótima saída para quem tem área e tempo e dedicação para isso, fica coisa fina mesmo. Então a gente tem aí 2 tipos de compostagem que pode ser utilizada em casa, bem suave assim, de maneira bem simples. E no nosso caso também tem um extra, porque como moramos numa comunidade e tem vaca, jumento, cavalo, esses outros animais, usamos o esterco deles para poder usar também de nutriente, que é ótimo para isso. Então a gente, além do churume, para potencializar as plantas, reforçamos a terra, o nosso solo, com o esterco de vaca, que também é riquíssimo para produzir ótimos alimentos de maneira orgânica também. Essa é a vantagem de morar numa comunidade.
e principalmente sais minerais, né? Total. E aí eu queria saber também sobre a parte da folha seca, né? A folhagem, como é que vocês trabalham dentro da compostagem? Ah, sim, muito legal. Quando se trata da permacultura, é muito importante, principalmente em lugares como o Agreste, possamos forrar os leirões com a matéria orgânica. Então fazemos a mistura com o churume, o esterco da vaca e por fim a gente usa essa massa, essa biomassa para forrar. Então quando a gente molha, o impacto do sol no solo ele diminui, ele retém. Então a água, o solo, ele fica mais úmido. Isso dá uma facilidade e longevidade e até uma praticidade para você não ter que regar a todo um momento. Para a gente relembrar aqui, a permacultura é aquela cultura permanente em que a gente tenta devolver para o ambiente o que foi extraído dele, né? Exatamente. E eu queria saber sobre esse ponto, se aqui há uma ideia de trabalhar com a permacultura em algum momento, ou já trabalhou, como funcionou? Muito legal essa pergunta. Nós fizemos uma parceria com o CERTA. Ele trabalha com um sistema alternativo de plantio, muito legal. Então os estudantes vieram fazer a espécie de TCC aqui conosco. Então limpamos toda a área, eles deram a ideia de pegar a própria matéria orgânica, a biomassa e colocar o entorno dos leirões. Então conforme a água vem e vai se decompondo, ele entra para o solo e como tem o plantio, ele dá força e nutriente nós temos os nossos vegetais, hortaliças e frutas. Então é muito legal a permacultura e é um processo que a gente aplica aqui sim. Inclusive agora, após o inverno, como o inverno aqui são 3 meses de muita chuva, nós deixamos a terra descansar. Então esse é um processo também que se aplica à permacultura. O mato cresce, deixamos naturalmente, depois fazemos a nova limpeza e usamos a limpeza, a biomassa, e no decorrer desse inverno coletamos o estrume para a gente poder reutilizar para a terra. Então aqui, esse espaço, nós plantamos abobrinha, berinjela, tem manjericão, tem abacaxi, limão, acerola. Estamos criando um espaço de ervas medicinais. Começamos com a babosa, né, que é o aloe vera, que é bem famoso. E bastante utilizado, né? Muito pra utilizado. Cosmético, medicinal. Exatamente. A gente está com moringa, também... A moringa também no semiárido é perfeito, assim, para chá, remédios, né? As pessoas verdade. E, inclusive, ela foi considerada pela Unesco a árvore da vida. Sim. Na África foi plantado muitas mudas, porque você pode aproveitar desde dos favos, as folhas... Até os frutinhos. Até os frutinhos que dá. E isso é riquíssimo em nutrientes, proteínas, vitaminas e tudo mais. Sim. Continuando o que nós plantamos, temos também tomate. A minha esposa é italiana e não podia faltar tomate na minha horta. Então plantamos também tomate, alecrim. Temos aqui também... Lady's finger. Quiabo. Temos aqui também o quiabo, o indiano mesmo que você conheceu, adora quiabo. Ele fez questão de cuido pessoalmente dessa área. Então é muito bacana isso quando se trata de uma comunidade onde possamos plantar o nosso alimento. Se você é o que você come, então aqui você pode ver que é um alimento no modo da bondade, que a gente vai e cultiva a terra, tem esse contato. Além de tudo, de nos alimentar, ele também cria para nós uma terapia de mexer com a terra, com o plantio, quando você colhe uma fruto. Troca, né? Poxa, é incrível essa sensação que dá. E eu convido também os outros professores, você aí de casa, do seu trabalho que está acompanhando, vem para cá, tem a experiência de voluntariado, é muito incrível e tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. Vale a pena. Gente, isso é que a gente fala um pouco sobre permacultura, né? A questão da horta. Eu só queria finalizar te perguntando 2 coisas, na verdade, né? Como é que vocês trabalham com as plantas alimentícias não convencionais, que são as punks, por exemplo, a Aura pronobis, que está muito conhecida aí, né? E se vocês se consideram já um sistema agroflorestal. Muito legal essas perguntas. Eu sempre as respondo com muito prazer, porque é fundamental e é um beabá. Quando você passa a mexer com a terra e descobrir os vegetais, como funciona, as coisas, como que pode se evitar invasores e tudo mais, quando pensa na punk, ele abre um outro leque,
que é novo para nós também. Sim. Então a Ora Pro Nobis tem uma que é muito conhecida também, que é uma peixinho, que é a planta, se chama peixinho mesmo, que é uma punk que é uma maravilha quando se faz ela cozinhada. Tem a taioba também, que é considerado uma punk. Tem a taioba também, essa taioba nós temos aqui. E obrigado por trazer esse ponto, porque nós utilizamos, talvez até possamos almoçar hoje a tal da taioba. E tem uma que é muito famosa na Europa, que é a azedinha. Ela é muito conhecida, porque também descobriram através de pesquisas que ela é rica em nutrientes. Então nós vemos que na natureza existe uma gama muito grande de vitaminas, minerais, proteínas, que pode substituir tranquilamente a carne. Sim, então, a proteína, a né? proteína, que eles sempre têm esse argumento, mas a ciência mostra por A mais B que não é mais não deixa de ser um mito isso, de que a proteína só existe na carne. Então a gente vê na plantação. E estamos abrindo o espaço para esse novo mundo que é as punks. Não dominamos ainda, temos sim Ora Pro Nobis, plantamos a peixinho, ainda não deu, tá nesses leirões aqui, mas ainda não está sendo o nosso carro-chefe, ou não temos a autoridade para falar disso. Certo. E vocês já se consideram um sistema agroflorestal? Lembrando aqui, gente, que o agrofloresta nada mais é do que a agricultura, né, associada com floresta, com planta. Então, a ideia é sempre você simular o que acontece na natureza, no sistema agroflorestal. Esse sistema de agrofloresta nós estamos inserindo também, é uma novidade para nós. Recentemente, o governo do estado de Pernambuco nos convidou para começar a plantar café arábico. Temos 52 hectares aqui de terra. Utilizamos uma média de 9 hectares entre o plantio, residência e todo o espaço que vocês vão conferir ao longo do vídeo. Nessa floresta, desses outros 40 e poucos hectares que temos, pensamos sim em fazer um trabalho com café e agrofloresta. Estamos num processo de negociações, prós e contras, para que também não haja para que também não haja um impacto ao meio ambiente. Sim. Eu não conheço sobre café e estou passando a conhecer mais, então também tem que ter esse cuidado, sabe? Sim. Se a gente vê que vai haver algum impacto no meio ambiente, nós preferimos dar um passo para trás com esse projeto e ver uma outra oportunidade. A gama é muito grande. Isso. Então, gente, aqui a gente percebe que na comunidade existem alguns sistemas de cultivo que não trabalham apenas uma monocultura, um monocultivo, né? Existe uma associação de espécies aqui e todos estão trabalhando em prol do meio ambiente e também de si mesmo, né? Sim. Então é uma troca aí de experiências. E aí eles devolvem o que foi extraído da terra. Isso, muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amandinha. Obrigado. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Vamos continuando aqui nossa caminhada, né, nesse paraíso que é esse lugar aqui, essa comunidade. Vraja, como é o nome dela, Guru? Ecovila Vraja Dama. Vraja Dama. E aí aqui eu queria saber o seguinte, nesse momento a gente separou umas perguntinhas, mas eu queria entender melhor, Guru, sobre a questão da filosofia em si, né? Eu queria que as pessoas de casa pudessem sair, né, desse programa maravilhoso que a gente está tentando estipular aqui para os ouvintes e as pessoas na televisão. O que é ser Hare Krishna, né? Então, assim, ser Hare Krishna significaria na prática o quê? E aí, talvez para conseguir deixar isso bem claro, bem amarradinho, eu queria poder começar a nossa conversa aqui falando sobre quem é o Guru, né? Porque a gente falou ali sobre o Guru, né? O Guru Das, né? E agora eu quero saber, antes de ser Guru, né? Você tem quantos anos? Estou com 33 anos, professor. Então, a minha idade, bicho, a gente tem a mesma idade. Qual foi o momento que se descobriu e quem era o Guru antes de ser Hare Krishna? O que você fazia antes, Guru? Bom, com 15 anos eu comecei a trabalhar com designer gráfico, entrei para a faculdade, trabalhava na segunda maior empresa de aviamentos do Brasil. Que massa.
com 18 anos, eu recebi uma proposta para ser representante comercial. E eu me mudei de São Paulo, capital, onde eu nasci, para o Paraná. E lá eu fiquei por 5 anos. Nesse processo eu me desenvolvi economicamente e eu sempre buscava... Isso com 18 anos? Com 18 anos. Caramba! Com 18 anos. Então lá para os 20 anos, assim, eu me questionava sobre muitas coisas da vida. Eu estava vivenciando intensamente muitas coisas. E numa idade que é perigoso, né? Super Você perigoso. com dinheiro, muito jovem, né? Exatamente. Então nesse momento eu sofri um acidente de carro. Foi mesmo? Foi. Capotei o carro, foi uma coisa bem forte. Então, ao chegar em casa, não aconteceu nada comigo, o carro deu perda total. Então, quando eu cheguei em casa, eu peguei um livro de Prabhupada. Aquele que vocês viram no templo. Mas você já tinha ele em casa? Eu já tinha. Porque durante a minha adolescência, eu era amigo de um Hare Krishna. Um Hare Krishna. E ele sempre me dava livro. O Hare Krishna é bem característico por isso. Eu já percebi que ando pelo meio da rua e fazem essa distribuição de livro, né, e tal, é para de repente trazer essa mensagem. Exatamente. E aí, essa mensagem chegou até mim, através dos livros. Então, nesse processo, eu li ali e me identifiquei muito, porque eu estava vivenciando. Então, a partir dali, dos meus 21 anos, eu comecei a frequentar templos, comecei a buscar saber mais, me Então, se aprofundar. uma pessoa quiser frequentar, vir aqui ou ter acesso, ela pode? Claro, totalmente aberto ao público. Então, o que a gente participou aqui, qualquer pessoa que vier Totalmente. pode A nossa participar. identidade é comunidades sem fronteiras. É para abranger tudo e a todos. Entendi. E aí tu começou a frequentar e aí, gostasse? gostei. Aí, em um dado momento, nesse período, eu abri uma empresa de paletas mexicana na Rua Augusta. Estava indo bem, mas ainda ficava com aquela sensação. Exatamente, que me faltava algo. E aí decidisse por abrir mão desse lado empresário? Totalmente, de empreendedorismo e tudo mais, e queria ter uma experiência de monge. Eu me senti um chamado. E eu queria ter essa experiência de praticar o estudo das escrituras, conhecer mais a filosofia, praticar o celibato, e aí entrei. Então, esses vícios, esse cavar vícios, né, masmorras desses vícios ali, seria o maior desafio, talvez, né? Com Total. 18, 19, 20 anos. Flor da pele, né? Caramba, que situação, né? E aí, foi tranquilo? Não foi tranquilo, nada tranquilo. Mas ainda assim, sentia que era o caminho. Eu via que cada um tem uma dificuldade, seja no praticar o celibato, seja com jogos de azar, seja com vícios de entorpecentes, seja com o sexo ilícito. Sim. Cada um sabia onde o calo apertava. Então eu identifiquei os meus e passei a regular eles para que eu pudesse ir me adaptando à minha realidade. Mas eu vejo que existem tipos de monges, né? Seria chamado assim, como o Maharada falou ali, né? São 4 tipos. Então, existe uma vida que, pelo que eu entendi, você realmente fica resignado, né? Existe uma possibilidade de você ter uma família, né? Existe uma outra de você não ser celibatário, mas você ter afastamento da família, e é isso? E qual seria a outra? O outro seria o renunciado, que seria o que o Maharaj essa manhã conversou. Então calma, vamos lá. O renunciado... É um brahmachari, que pratica o celibato, estudo das escrituras e serve o projeto do mestre espiritual. Certo. E tem o que mais? Grihasta, que é a vida familiar, constituir família, proteger família, gerar renda. Que é o seu caso hoje, dar caridade. assim, você é casado. É Exatamente. O que mais? O segundo é vanaprasta, quando você já tem ali 25, 30 anos de casado, já constituiu um patrimônio, seus filhos já estão encaminhados e você com a sua companheira passaram uma vida desde o brahmacharya, aquele período, a vida de familiar, e atingiram um nível que talvez por inclinação e por vontade própria, vocês decidem, ok, vamos peregrinar e sair viajando, conhecendo outros templos, levando o conhecimento que vocês adquiriram ao longo do tempo. E o por último ficou? O sannyasa, esse monge renunciado, onde ele sai da família, renuncia, deixa de ver a família como meus filhos, minha família, e olha o mundo com esse olhar para todos. Então, por falar em templo, quantos templos? Eu chamaria de templo? Seria a forma correta? Sim, seria a forma correta. Então, comunidades como essa aqui, existe no Brasil quantas? Comunidades rurais como essa, nós temos 5. Sendo 2 localizadas em São Paulo, uma em Paraty e outra em Teresópolis, e aqui no Nordeste a única. Então, a gente está aqui numa comunidade que é a única do Nordeste? A única do Nordeste. Coisa de primeira. Não resta dúvida. Tá, então o combate aos vícios, uma vida diferenciada, abriu mão daquele empreendedorismo, essa é a história do Guilherme. Que agora a gente chama de Guru Krishna. Krishna Das. Isso. Como você colocou, o nome Krishna seria ali a variação.
Krishna é o todo atrativo, Das é o servo, o Guru é o mestre. Então, o servo de Deus que é o mestre espiritual original. A gente pode perceber dentro lá do templo que rola uma música, né? Tipo, qual é o papel dos mantras, assim? Porque o mantra me lembra muito o budismo. Sim, né? sim. E aí, assim, eu fico naquela... Seria tem o mesmo viés, qual é o papel da música dos mantras, assim? De evocar, seria evocar a expressão que a gente diria, os mantras? Pode dizer também, não tá errado. O mantra, a palavra mantra é dividida em duas partes. Man, mente. Tra, libertação. Então, mostra através dos mantras e alguns mantras específicos que a vibração de um som ela pode ser super prejudicial ou não para a saúde. Por exemplo, se agora você aí de casa, e eu faço que vocês tragam essa pergunta para si. Alguma vez você, professor Renato Lemos, ofendeu alguém por pronunciar uma coisa? Há poder nas palavras, né? Exatamente. Esse é o mantra. Então, quando você pronuncia algo, ele pode magoar alguém para o resto da vida ou pode deixar a pessoa contente para sempre. Ou naquele momento então, de a música ela dificuldade. tem um papel de envolver ou de alguma forma criar uma espécie de ambiente. Né? Total. Então, todo tipo de reunião sempre é marcada por instrumentos musicais. Por mantras e sim. Ele nos ajuda, essa vibração ajuda a purificar a nossa mente, o nosso coração e trazer para si esse momento. Então, tem um papel de extrema importância. Fundamental. Eu queria perguntar uma última coisa que eu acho que seria para a gente entender um pouquinho melhor essa questão da vida, né, dentro da comunidade Hare Krishna. Mas eu queria, assim, meio que para fechar, todo mundo aqui tem uma história diferente. Sim. Então aqui, independentemente de qualquer que seja a nacionalidade, o estado que eles vieram, eles começam essa vida em que momento? Uma pessoa que decide ser Hare Krishna, que quer conhecer melhor, vem frequentar o templo, como você colocou, mas ela pode vir de forma livre, espontânea. Existe uma espécie de observação para a pessoa que tem uma inclinação ou não? Existe essa observação? Ou tipo assim, nem todo mundo que de repente já chegou alguém aqui, não tinha inclinação e não rola para você? Ou não, assim, sempre se encaixa dentro desse contexto, né? Hoje são quantos Hare Krishna? Tu tem essa ideia? Tem, eu posso falar, se a gente for trazer para o Nordeste, somos uma média de 150 Somente? a 200 devotos. Somente. Então posso supor que vocês se conhecem. Sim, totalmente, é muito pequeno. É muito pequeno. Sim. Então no Nordeste sejam 150. 150 a 200. A nível Brasil? A nível Brasil, uns 10 mil. Então eu posso supor que mais lá para fora, lá para o Sudeste e tal, existe uma gama maior Sim. de adeptos. Aqui é pouco conhecido. Sim, pouco e é engraçado conhecido. que a gente está aqui em Caruaru. Quantos quilômetros são da BR para cá? 12 quilômetros. São 12 quilômetros para dentro, mas é um lugar maravilhoso e que poucas pessoas conhecem, né? Pouquíssimos. Pois é, vamos tentar mudar isso para poder as pessoas conhecerem melhor. Né, o Dentro que é. das pessoas que podem vir, existem quatro tipos de pessoas que buscam a Deus. Os inquisitivos, os aflitos, os que buscam dinheiro e só os curiosos. Então, desses 4 perfis, quando chega alguém aqui, nós conseguimos, com alguma experiência, identificar eles e ajustar e ajudar, dar alguma ajuda para essas pessoas de acordo com o desejo, porque muitas pessoas realmente vêm buscando conhecer profundamente, se questionando sobre algumas coisas. Outras você consegue identificar, como eu falei, buscam dinheiro. Outras buscam só por curiosidade, quero ver o que eles fazem aqui. E outras são os inquisitivos mesmos, que têm a busca profunda do encontro com Deus. Eu posso perguntar assim, para realmente a gente finalizar, o Guilherme, hoje Guru, em algum momento ele se questiona, porque a gente tem uma vida tão curta, mas eu percebi que pelo que a gente conversou com o Maharaj, acredita-se numa vida após, né? Uhum. Aquela consciência de Krishna seria justamente essa possibilidade da alma, né? Eu vou chamar de encarnar por falta de uma palavra melhor, mas em outro corpo e assim ir purificando, o que no budismo talvez a gente chamaria de estado de nirvana, né? Alcançar ali o nível mais alto. O Guru, Guilherme, o Guru Das aqui, ele tem essa dúvida, tipo, aos 33 anos, assim, já houve, é normal que aconteça ou não, assim, enquanto ser humano, de se questionar quanto à filosofia ou quanto ao futuro? Sim, é normal, eu acho que, como uma opinião particular, passamos a vida questionando muitas situações. Então, depende do nosso nível de contentamento. Sim. Muitas pessoas, se a gente for classificar a felicidade em números, cada um vai oferecer um número, vai pensar num número. Então, no meu caso, trazendo para si, sim, questiono. Então, eu trago as minhas dificuldades como, se temos um problema, sim, ele tem solução? Dá para resolver? Se não der, não tem problema. Também não tem problema. Então, o que os gregos chamariam de essa eudaimonia, essa felicidade, para você seria o quê? Eu poderia dizer que
é você... Que pergunta interessante, porque agora me abre um O que seria a felicidade para você? Como os gregos chamariam de eudaimonia, né? Nesse sentido, como seria ser feliz? Como você resumiria? O que é que você busca encontrar? Ok. Bom, a felicidade para mim, entende-se que nesse mundo ela é temporária. Porque do mesmo momento que eu fico feliz nesse momento, você trabalha a semana inteira, espera chegar a tal da sexta-feira. Para ter o happy hour. O happy hour. Quando chega na segunda, é o pior dia. É. E Então- a gente passa um mês esperando o dia 5 para receber salário, né? E assim, o ano ou um inteiro ano esperando para virar o ano e ter a festa lá do E as do ano promessas, novo. né? E que vai mudar, né? É. Então a gente passa sempre olhando para o que a gente não tem. É bem platônico, né? O amor pelo que a gente não possui. Exatamente. Né? Então a ideia da felicidade é que você possa distinguir, saber que nesse mundo existem as misérias, existem a felicidade momentânea, mas que de uma certa maneira, se você está consciente disso e você consegue identificar a temporariedade dessas coisas e fazer a sua parte como uma oferenda a Deus, eu acho que isso é a felicidade Ô, verdadeira. Budinha. E aí, Budinho velho, eita aí, participante ilustre. meu pet. Chegou aqui para participar. Para terminar, de verdade, agora eu tô curioso. O que seria essa corrente? Eu já sei que a sica tem um significado. E a corrente? Ok, eu tenho duas, né? Ah. Uma é a Tulasi, é uma árvore sagrada, vocês acompanharam nas gravações. E a outra é a Kavatya. Ela está aqui atrás. Ela é um sinônimo, tem um mantra dentro dela com uma areia especial de um lugar sagrado na Índia e ele nos dá proteção. Olá, Lakshmi Priya. Eu estou aqui na presença da presidente, de fato, da comunidade Hare Krishna. E eu quero dizer de antemão que é um prazer poder conversar com você. Agradeço você ter vindo aqui, dar esse tempinho seu pra gente. Lakshmi Priya, esse nome é um nome incomum, né? Mas eu confesso que eu, de fato, adorei. Mas qual é o nome, assim, na curiosidade? O nome que a gente poderia dizer é o nome civil teu? Meu nome civil é Melina Angélica e desde já agradeço também a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Melina Angélica. Então, tu tem uma vida, trabalha fora, além da comunidade, e lá você é Melina. Isso. Aqui é Lakshmi Priya. Lakshmi Priya, é. E como é que tu dá? Tu atende, você chama Melina ou Lakshmi Priya lá fora, como é que funciona? É uma coisa muito engraçada, porque muitos alunos que me conhecem como Melina, eles vêm aqui e me conhecem também por esse nome, né, por Lakshmi Priya, e muita gente me conhece daqui também, depois passam a me conhecer na cidade dando aula. Vira um negócio só. Vira um negócio só. Os dois nomes tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Eu queria entender, qual foi o momento em que Lakshmi Priya se tornou Lakshmi Priya, deixou de ser Melina, entre aspas, né, momentaneamente, e houve essa iniciação. Qual foi o gatilho, assim, que era você conhecer a filosofia Hare Krishna? Eu conheci a filosofia Hare Krishna, né? Conheci o movimento, eu era bastante nova, eu tinha por volta de uns 15 anos quando eu conheci essa tradição, esse movimento, e eu me encantei muito pela maneira como eles falavam sobre Deus, né? Eu achei um jeito muito diferente de se aproximar da espiritualidade, né? Falar em criar uma relação, em ter um intercâmbio amoroso com Deus, então isso me pareceu muito novo diante de tudo que eu já tinha visto. Conhecia, né? Do tudo que eu conhecia. E eu também conheci uma exposição sobre o vegetarianismo. E a exposição ia mostrando assim o bezerrinho, né, quando ele nascia, então ia mostrando ele crescendo, brincando no pasto e depois mostrava ele indo para o matadouro, né? E era uma exposição assim que a gente caminhava por um lugar e vinha tudo isso até chegar um bife no prato. Então aquilo me deixou chocada, causou um impacto, né, que era o objetivo mesmo da exposição e não tinha nada a ver com o movimento Hare Krishna. Era num show de rock, inclusive, não tinha nada a ver especificamente. Mas aí, na época, eu fiquei encantada pelo vegetarianismo e me falaram, os Hare Krishna são vegetarianos, vai até um templo porque eu sei que eles são os vegetarianos. E minha mãe falou, você só come batata e não sei o quê, tem que comer mais alguma coisa. Então eu fui para buscar receitas e estou até hoje aqui, já vai fazer uns 20 anos procurando a receita. Caramba, então a gente ouve uma explicação de que existiam estilos de vida diferentes, Hare Krishna, né? O Guru tinha me colocado que seriam 4 estilos diferentes. Qual seria o teu, assim? Eu me encaixo no estilo de vida grihasta, é chamado de grihasta ashram. Aquele que pode casar, ter filhos. Isso, são as pessoas que são casadas, que têm seu trabalho, né, que trabalham fora. Inclusive, grande parte dos integrantes do movimento Hare Krishna estão nessa classe de vida, né, que tem seu trabalho, que moram fora. Grande parte são professores. Eu trabalhei no censo da nossa instituição por um período curto de tempo e vi que, coincidentemente, muitos são professores. E essa é a grande parte. São um número bem menor que são os monges renunciados que moram nos templos, celibatários. Esse é um número bem menor. Porque a impressão que as pessoas têm, assim, eu digo até antes de conhecer, há alguns meses atrás,
é de que são pessoas que resignaram-se, né, e de alguma forma estão à margem da sociedade, mas na verdade estão totalmente incluídas, né, são professores universitários, professores de inglês, professores disso, daquilo, né, e levam uma vida advogada, eu conheci aqui, pessoas que, né, e levam uma vida normal e aos finais de semana, na disponibilidade, desfrutam dessa filosofia. Isso. É exatamente isso, exatamente isso. De fato, existe uma visão crítica, sim, no sentido saudável, porque hoje em dia a gente tem que olhar para a sociedade com esse olhar mais crítico, né, de analisar as propostas da sociedade, mas a ideia não é se afastar, não é fugir, né? Existe muito esse conceito de que eu quero uma vida espiritual, então eu tenho que fugir e negar as coisas que existem. E na verdade não é isso, não. A proposta é justamente a pessoa estar inserido, mas com um nível de consciência diferenciado. Isso sim é a proposta. E também pela proposta do nosso mestre de vida simples, pensamento elevado, então de fato faz você peneirar um pouco essas demandas tantas que a sociedade propõe, que você precisa disso, precisa daquilo. As vaidades. Exatamente. Né? Então, quando a gente tira todo esse excesso, parece que a gente está negando a sociedade, né? Isso por um tempo talvez ficou, né? Pareceu muito pela proposta, assim, de você se retirar e morar num templo. Mas a proposta maior é que você consiga fazer uma renúncia interna, né? Que você consiga internamente conseguir conciliar esses princípios com uma vida aparentemente comum, né? Com uma vida comum. Uma vida chamada aqui profana, mundana. Uma vida normal, onde você trabalha, né? E aí poucas coisas no dia a dia vão fazendo essa diferença, né? Você vai se alimentar, então você tem um momento de oferecer o alimento, como a gente chama, então você agradece, tem uma alimentação vegetariana. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que inclusive veem a importância de você ter um momento para meditação, né? Então você tem o dia todo, mas você tem que ter um momento de pausa. Isso é na sua casa, uma prática sua, você não precisa ir até um templo, ir até uma igreja. Eu vi uma corrente, uma espécie de um rosário, o Guruzal, e aí ele disse que todos os dias teria que ser rezado? 16 vezes, é isso? Independente se é de 2 em 2, de 3 em 3, mas ao final do dia você tem que ter feito 16 vezes, é exatamente, isso, né? Exatamente. Então você tem que ter aquele momento na sua vida que é como se fosse uma espécie de pausa mesmo, um lapso ali para poder você pensar, né, em Cristo, né, enfim, oferecer o seu dia, enfim, viver de uma forma mais espiritualmente, né? E é bem flexível mesmo, você pode adequar de acordo com os seus horários, com a sua vida e ver qual é o momento da manhã que você tem mais tempo, mais disponibilidade para isso, se é pela manhã ou então se é já no final do dia, mais à noite. Mas o importante é que você mantenha essa conexão. A ideia é essa, né? A palavra yoga significa exatamente essa conexão. Então cantar conecta. Isso era uma pergunta que eu também gostaria de fazer e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, mas a questão da yoga, né, dessa questão, como ela conversa com essa filosofia Hare Krishna, né, porque eu sei de que se trata, não costumo praticar, minha colega, a professora Amanda, costuma, tem mais propriedade, mas assim, como é que ela conversou e como é que ela conversa nessa filosofia Hare Krishna? A filosofia Hare Krishna, ela é principalmente, ela basicamente, na verdade, ela trata da filosofia de Bhakti Yoga. Bhakti significa devoção, né? Então, tanto o cantar do Mahamantra, quanto as orações que são feitas no templo, no altar, elas vão falar dessa proposta de Bhakti, de devoção. Sim. A yoga que se popularizou bastante no Ocidente foi a Hatha Yoga, que é aquela yoga que a gente vê das posturas, de organizar a respiração. E elas se conversam, todas as linhas de yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, elas se conversam exatamente pelo sentido yoga da palavra, que todas elas têm, que significa conexão. Então, uma das maneiras da gente se conectar consigo mesmo é também através dessas posturas, da respiração, e Bhakti vai falar exatamente da questão de como você se conectar com Deus, através dos nomes dele, de oferecer e santificar, usando essa palavra assim, o alimento, né, para você poder honrar aquele alimento e ele alimentar não só o seu corpo, mas também a sua alma. O seu espírito, né? Sim. Muito interessante. Para fechar, assim, falando a nível de Ecovilla que a gente conheceu hoje, está conhecendo, está sendo maravilhoso. Quais são as dificuldades e quais são os desejos para o futuro desse espaço de... O Guru falou pra gente quantos hectares? 70 e tantos hectares, né? Eu acho que são 53 nessa comunidade, são duas fazendas. Pois é, um espaço lindo desse. Quais são as dificuldades e quais são os desejos para um futuro breve? Como administradora do lugar. Como administradora, né? São alguns desafios, assim, por exemplo, a vida rural, né? Isso, por mais que a pessoa se identifique com a filosofia como um todo, morar numa área rural, no nosso caso, que a gente está falando de uma comunidade rural, é um desafio hoje em dia, porque a maior proposta de trabalho você acaba encontrando fora, né? Em centros urbanos. Então essa é
é uma questão, você se adaptar a um ritmo rural de vida, né? Dar uma freada naquela proposta de você se especialize, faça muitos cursos. Não abraçar o mundo, né? E que sucesso na vida é você ter um outro tipo de estudo e acaba que o estudo mais do campo ele é muito desvalorizado, né? A gente acaba almejando só estudos que vão te levar para outros níveis de sucesso, que também são bons, também é considerado sucesso, mas acaba que a sociedade ela minimiza um pouco a importância, né, da vida no campo, de produzir o próprio alimento. Então essa é uma das dificuldades. E relacionado a ela, das nossas propostas é trabalhar a sustentabilidade da comunidade para que os membros possam viver aqui e que eles desenvolvam a sua sustentabilidade pessoal e também a sustentabilidade coletiva da comunidade. Essa é a nossa proposta, é o que a gente pretende assim alcançar, que as pessoas possam viver aqui e com as atividades da comunidade, sejam elas relacionadas diretamente à espiritualidade, à questão missionária, ou relacionado à hospedagem, relacionado à alimentação, restaurante, à lanchonete e tudo mais que funciona aqui, que isso possa ser assim, possa suprir a necessidade de sustentabilidade das pessoas que moram e também do local. Pois é, assim, eu percebi, a primeira vez que eu estive aqui, eu confesso que quando eu cheguei em um determinado momento também, eu desisti, assim, porque eu fiquei com medo de entrar muito mais, né? Eu não tinha a menor ideia de que isso aqui era um paraíso, mas você quando vem na estrada, você também tem uma dificuldade da infraestrutura, né? Isso. E aí, eu confesso que a primeira vez eu disse, não é possível, o GPS eu não pegava mais, eu disse, não vou, vai que eu fico aqui sozinho, o celular não pega e tal. E aí foi quando eu tive a sorte de encontrar as pessoas vindo pra cá e segui e fiquei tranquilo. E dali pra frente, conhecendo, você vem sem medo, né? Mas eu percebo que também uma outra dificuldade seria essa questão da visibilidade, né? Para que a gente pudesse tornar esse espaço aqui um espaço mais familiar, as pessoas pudessem desfrutar de, quem sabe, fazer um piquenique, né? Trazer a família aqui. Aqui é muito bacana, aqui não falta a oportunidade de deitar numa rede dessa, curtir a família, né? Então, eu acredito que seja outro desafio, né? De repente, quem sabe, abrir mais esse espaço e pulverizar essa possibilidade para que as pessoas possam conhecer, né? É verdade, em relação ao acesso é uma coisa que muita gente, a gente tem uma nota no Google quase que de 5 estrelas, são 5 estrelas, eu acho que o Google avalia, né? E a gente tem assim 4,9, teve uma pessoa que não deu 5 estrelas, uma única pessoa, porque ela falou, o acesso é muito difícil, a gente falou, logo por causa disso, elogiaram a receptividade, a culinária, mas o acesso realmente é uma coisa que compromete, né? E que deixa bonito também, para falar a verdade, né? Dá uma filtrada de certa maneira para a bagunça não chegar toda, né? Mas dá um trabalho e é um custo, né? Tem um custo de deslocamento, tudo fica muito mais caro trazer até aqui, porque para trazer um móvel ou para trazer material de construção é outro nível de mão de obra, de custo, então isso sem dúvida atrapalha, né? Agora a busca por vir no local como esse aumentou bastante agora, a gente viu na pandemia, né, que o pessoal teve que ficar muito fechado dentro de uma casa, dentro de um apartamento, né? Então as pessoas chegavam aqui assim, valorizando muito mais assim, esse contato com a natureza, sentindo muito mais, reconhecendo, melhor dizendo, muito mais a necessidade desse contato, desse vínculo com a natureza, né? Então, acaba que ainda com a dificuldade da estrada, acaba sendo um refúgio e é a nossa vontade mesmo, né? Cuidar desse ambiente, assim, a gente ter esse ambiente assim como algo muito precioso que está nas nossas mãos para a gente cuidar e que as pessoas possam vir aqui e ter essa relação mais espiritual também com a natureza. Estamos aqui num lugar muito difícil de se enxergar, muito difícil de se ver. Aqui é a Cachoeira do Nestor, no município de Altinho, não é isso? E eu estou aqui na presença de uma figura ilustre, um cara que conhece muito sobre essa história, muito sobre essa região, pertinho aqui do grupo Hare Krishna, que a gente está fazendo essa matéria. Viemos de Toyota, seguimos até aqui para essa maravilha que é essa Cachoeira do Nestor. Eu vou pedir a seu Geraldo, que aqui está presente comigo, para que explique melhor, né, que possa dizer um pouco sobre a história do porquê da Cachoeira Nestor e mais informações sobre a região, para que vocês possam, quem sabe, vir a conhecer. Seu Geraldo, o que a gente pode falar sobre ele? Vamos lá. No início do século XIX, né, mais precisamente, com a vinda dos europeus, lá para a zona da Mata Sul, lá já estava lotado, eles resolveram então desbravar a nossa região. Chegando aqui para quê? Para plantar a cana-de-açúcar e o café. O ouro branco. O ouro branco da época, né? Como se trata de brejo de altitude, clima ameno, agradabilíssimo, então houve, digamos, essa invasão europeia aqui, né, nos nossos brejos de altitude. Por isso, a gente está aqui hoje. E a Cachoeira do Nestor, o porquê do nome? Vamos lá. Nós temos aqui uma coisa interessante, que é o pessoal de motocross, né? Eles desbravam essa região desde sempre.
E aí, passando aqui, ouvindo o barulho da água, resolveram então interpelar seu Nestor, que morava aqui e que já tinha propriedade particular. Ele... No quintal de casa ele tinha uma besteirinha Isso. dessa. Ave Maria. Seu Nestor, a gente pode usufruir. Gente, se vocês me ajudarem. Claro. E aí começa então a saga do Nestor, transformando o espaço dele, né, em espaço de lazer. De lazer, né, e também entretenimento e também, né, para ele ganhar um dinheirinho. Claro. Então a partir daí então ele se torna um empreendedor local, bota uma vendinha para poder atender a necessidade das pessoas que vinham. Depois, com o boom da internet, começou então as postagens. Os vídeos, as e postagens. todo mundo agora quer conhecer o quê? A Cachoeira do Nestor. Então é isso, gente. Cachoeira do Nestor. São 12 metros, é isso? 12 metros de queda. Maravilha. Né? E a gente está a cerca de 12 quilômetros do Bambu Araçá, que é a comunidade, e a 7 do Hare Krishna. Então, bem pertinho, vem para cá. Tem a Getu com vocês, para trazer vocês também para cá, beleza? Então tá anotado aí para vocês. Seu Geraldo, qual é o seu Instagram, seu Geraldo? @Getu Pereira Receptivo. Tudo junto e misturado. Segue lá que o cara é monstro, viu, velho? Obrigado, viu? Tamo Tudo junto. bom. Tchau, tchau. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Passamos o dia hoje, não foi, Amanda? Junto com a galera daqui do Hare Krishnas. Foi massa, não foi? Foi incrível, a gente conheceu um bocado de lugar diferente. Fomos na Cachoeira do Nestor. A gente conheceu também aqui toda a cultura, todos os lugares que tem aqui disponíveis. Teve massagem, não foi? Foi top. Foi incrível. Então a gente vai ficando por aqui dessa vez, deixando aí um abraço e, se Deus quiser, a gente em breve se encontra. Pois é. Tchau, gente. Até mais, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Robertão, Robertão. a gente vai embora, vê se vai. Fica por aí, valeu. Valeu.